Tá gravando. Moroni, Oi. eu vou te começar a fazer umas perguntas e tu me responde, pode ser? Pode? Tá. Vai lá a primeira pergunta. O que é um testemunho de que os mormons tanto falam a respeito? O que é um testemunho? É, Testemunho é uma expressão de sentimento, né? Testemunho é algo que nós sabemos ser verdade e algo que nós também sentimos ser verdade, né? Algo que nós, como tu falou, que os mormons tanto comentam, algo que nós temos na nossa igreja, né? Que só temos na nossa igreja, é revelação, né? É nosso testemunho, todos os testemunhos que adquirimos são verdadeiros porque eles são testificados para nós através do Espírito Santo. Então, o Senhor nos mostra as respostas que precisamos. Então, eles vêm através de sentimentos que fazem que tenhamos a certeza de que as coisas são verdade. tá. A segunda pergunta. Tu me falou o que é um testemunho. Agora eu quero que tu me peça teu testemunho sobre as pessoas que estão conhecendo a igreja. No, no que baseia o teu testemunho? No que se baseia? Me peça o teu testemunho. Bom, eu sei que essa igreja é verdadeira e eu não sei isso pelo que as pessoas falam para mim, né? Eu nasci na igreja, né? Minha família já era batizada quando eu nasci, então desde criança eu sempre fui à igreja. Mas eu não sei que é verdadeira porque meus pais diziam isso para mim. Eu sei que é verdadeira porque eu obtive esse testemunho por mim mesmo. Então eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele nos ama. E que só na sua igreja, né, nós podemos ter o conhecimento das verdades reveladas a nós diretamente de Deus. Né? Nós não sabemos o que é certo, as coisas certas, o que o Senhor quer que façamos através de outras pessoas nos falando. Nós podemos saber através das palavras de Cristo, que estão presentes nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos e principalmente, né, no que o Senhor responde para nós. Eu sei que Ele ouve e responde todas as orações daquelas pessoas que oram com fé. Ele respondeu assim a minha, quando eu perguntei se esse evangelho era verdadeiro. Sei que Joseph Smith, sim, ele foi um profeta de Deus. E ele restaurou este evangelho da mesma maneira que Cristo estabeleceu quando esteve aqui. Que nós temos hoje em dia, né, a mesma base da organização da igreja que Cristo estabeleceu. Temos um profeta vivo, 12 apóstolos de autoridade de Deus. E isso vai estar conosco para o resto de nossas vidas. Eu sou muito grato por pertencer a esse evangelho, por todas as bênçãos que eu tenho adquirido por pertencer a ele. Sei que provações elas vêm, principalmente para as pessoas que são fiéis, mas nunca devemos desanimar. Nunca estamos sozinhos. Cristo sempre vai estar ao nosso lado. Basta que busquemos e tenhamos fé nele. Sou muito grato por ele ter dado a vida dele por mim. E este ato tão grandioso faz com que todos nós possamos estar aqui hoje. Com que todos nós possamos um dia ressuscitar assim como ele ressuscitou. E possamos viver junto com as famílias. Só neste evangelho, só nesta igreja, podemos viver para sempre ao lado de nossas famílias. O sacerdócio ele é real. Nós temos ele hoje. Temos o poder de Deus aqui. E homens dignos que possuem esse poder podem realizar milagres aqui na terra, assim como Cristo realizou quando esteve aqui. E dessas coisas eu testifico e sei que isso é verdade, através do Espírito Santo que testificou para mim.
É meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Moroni, assim, ó. Vai ter algumas perguntas que eu vou te fazer, tu vai pensar assim. Bom, por que ele está me perguntando isso? Mas isso foram perguntas que eu tirei do Mormon.org. Então, é para pegar o evangelho mesmo. Então, tu não te preocupa. Vamos para a terceira pergunta. Os Mormons, é verdade que os Mormons adoram a Joseph Smith? Como as escrituras dizem, né, um dos mandamentos do Senhor é que não devemos ter outros deuses diante dele. Então, nós não adoramos Joseph Smith. Nós adoramos a Deus e unicamente a Deus. Mas temos a plena certeza de que Joseph Smith foi um profeta de Deus e será para toda a eternidade. Temos a certeza de que Joseph Smith restaurou esse evangelho, que aquele menino com 14 anos viu Deus e Jesus Cristo. E eles disseram para ele que ele estava sendo preparado para ser chamado como um profeta de Deus. E trazer a mesma organização da igreja que Cristo estabeleceu para os dias de hoje. E para estar aqui até os dias de hoje e para toda a eternidade. Então essa é a diferença. Amamos Joseph Smith, mas não o adoramos. Adoramos unicamente a Deus, mas temos total gratidão e amor a Joseph Smith por tudo que ele fez pelo estabelecimento da igreja aqui novamente, por a restauração desse evangelho. E temos esse conhecimento de que ele foi um homem tão grandioso que, com exceção de Jesus Cristo, foi o homem que mais fez o bem para toda a humanidade. Ninguém fez melhor, ninguém fez o bem mais do que Joseph Smith fez. Só Jesus Cristo. Então ele teve uma importância grandíssima para nós. Mas essa é a diferença. Não o adoramos porque adoramos só a Deus, mas amamos Joseph Smith e seremos eternamente gratos por ele ter dado a vida para este evangelho e por ele ter trazido ele de volta para cá. E por mesmo quando foi assassinado, quando foi morto, nunca ter deixado de dizer que sabia que essas coisas eram verdade e nunca teve vergonha de seu testemunho. Então, para mim, ele é um grande exemplo. Mas essa é a diferença. O amamos e somos eternamente gratos, mas adoramos só a Deus. Obrigado. Agora, Moroni, o que é fé para ti? Fé? O que é fé para ti? Eu costumo basear em 3 coisas diferentes a fé. Eu acho que fé é dividido entre sentir, acreditar e agir. Então, se nós acreditarmos em algo e o Espírito Santo nos testificar, nós pudermos sentir isso e agirmos, estamos colocando nossa fé em prova. A fé é nós acreditarmos em coisas que não podemos ver, mas que sabemos ser verdadeiras. Uma escritura que está em Alma 32, 21 diz isso. Não vemos ao Senhor, mas sabemos perfeitamente que Ele existe, porque o sentimos. Mas, como eu disse, não basta acreditarmos e sentirmos as coisas, se não agirmos. A fé sem obras é morta. Então, se acreditarmos que vamos receber uma bênção, pedirmos ao Senhor essa bênção, devemos trabalhar para que possamos receber. Não adianta apenas esperarmos sentados e deixar tudo com o Senhor. Devemos dar o nosso melhor. Então, eu costumo basear nisso. E eu acho que a fé mais a ação, ela é igual a milagres. Não há nada que nós não possamos conseguir se tivermos fé no Senhor e fazermos as coisas que Ele nos pede. Porque como tem uma escritura lá em Doutrina e Convênios 82, 10, que diz que eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, se acreditarmos em algo e buscarmos o que precisamos, o Senhor está obrigado a nos dar essa bênção. Então, a fé é isso. Agir, acreditar
e sentir. Obrigado. Agora me diz, Moroni, nos explica um pouco como são as reuniões de adoração da igreja. Se, como visitantes podem frequentar a igreja, como eles podem sentir essa mesma coisa que nós membros sentimos. Tu pode repetir a tua pergunta? Como são as reuniões de adoração da igreja? São permitidos visitantes nas reuniões da igreja? Posso frequentar a igreja? Então, como pessoas de fora podem saber se descobrir a igreja, criar um impacto maior com Salvador? Então, nós respeitamos todas as outras religiões, respeitamos todas. Mas a placa da nossa igreja, né, que diz a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sempre abaixo da placa fala os horários das reuniões e diz na placa que os visitantes são bem-vindos. Então, todas as pessoas são bem-vindas e convidadas a virem à igreja. A Igreja de Cristo, o nome já diz, a Igreja de Jesus Cristo. E Cristo sempre fez esse convite para todas as pessoas: vem e segue-me. Então, obviamente, todas as pessoas são bem-vindas. Cristo está chamando elas, para que elas possam vir e segui-lo. E perguntou como são as reuniões. Então, nossas reuniões são aos domingos e é dividido em várias classes, né? É separado, geralmente temos aulas para as crianças na primária, tem aulas para os rapazes, para as moças, para os membros, os homens, para as mulheres. A segunda aula geralmente junta um pouco mais as pessoas, né? Rapazes e moças têm aulas juntos, os homens e as mulheres têm aulas juntos. E às 11 horas, né, nós temos a reunião sacramental, que é algo que é sagrado para nós, né? É a parte mais sagrada do nosso domingo, porque ali, né, nós temos discursantes que vêm trazer mensagens edificantes para nós, né, vêm trazer coisas que precisamos ouvir, né, através de palavras de nossos líderes da igreja. Nós temos algo que é sagrado e a parte mais importante do nosso domingo, que é o sacramento. Né? Naquele momento nós temos a oportunidade de lembrar um pouco sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Quando comemos o pão, estamos lembrando do corpo dele. Né? Quando bebemos a água, estamos lembrando de seu sangue. É o melhor momento de nós lembrarmos de sua expiação e do sacrifício que ele fez por nós, para que possamos estar aqui. Então é um momento muito sagrado, né? Então nossas reuniões de adoração têm esse forte espírito, principalmente na reunião sacramental, onde nós temos a oportunidade de estar nos sentindo mais próximos do Salvador, de estar nos sentindo como se ele estivesse ali ao nosso lado, e lembrando e sendo gratos a ele pelo que ele fez por nós. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para os visitantes que ainda não conhecem a igreja, é que venham. Com certeza vocês serão muito bem-vindos e o Senhor está esperando por vocês aqui. E eu prometo para vocês, na primeira vez que vocês irem à igreja, vocês vão sentir algo que nunca sentiram em toda a vida de vocês. Todas as pessoas que eu conheço, que frequentaram a igreja, que foram à igreja pela primeira vez, todas elas disseram que sentiram algo diferente, algo que nunca haviam sentido outra vez antes. Então, nosso convite é esse: venham e conheçam, e vocês vão sentir algo muito forte. Vão sentir como se o Senhor estivesse ali, perto de vocês. Vocês vão sentir que realmente ali é a casa dele. A pergunta 6.
Como saber se o mormonismo é verdadeiro? Então, como eu disse no meu testemunho, né, algo que é o diferencial de nossa igreja para as outras religiões é que nós não precisamos saber das coisas através de outras pessoas. Nós temos a oportunidade de saber que o mormonismo é verdadeiro por nós mesmos, através do Espírito. Então, orem a Deus. Né? Vocês que conhecerem o livro de Mormon, que virem o livro de Mormon pela primeira vez, leiam este livro e orem a Deus. Perguntem, simplesmente perguntem se este evangelho é verdadeiro, se esta igreja é verdadeira, se este livro é verdadeiro, se Joseph Smith foi um profeta de Deus. Perguntem a Deus. Vocês vão saber que é verdadeiro através de Deus mesmo, diretamente. Ele vai falar para vocês através do Espírito Santo. Então vocês não precisam saber disso por outras pessoas, só por Cristo mesmo. Ele vai testificar as verdades para vocês. Ele é a melhor pessoa para nós perguntar isso, né, mano? Com certeza. Agora pergunta 7. Qual é o papel do marido e da mulher na família? Então, os pais, eles devem ter grandes exemplos para seus filhos. Né? Tem um dos mandamentos, né? É que nós devemos honrar pai e mãe para que nossos dias sejam prolongados na terra. Temos essa bênção se fizer isso. O Senhor, né, nos emprestou nossos pais terrenos aqui. Desde a preexistência, saberíamos quem seriam nossos pais terrenos. E eles vieram para cá para nos instruir e para nos guiar. Então, o papel de nossos pais é agir para nós assim como Cristo agiria, né? Nos dando exemplo para que possamos fazer sempre o bem, porque eles vieram para nos instruir no caminho do Senhor. Eles vieram para serem nossos maiores líderes e nossos melhores amigos aqui na Terra. Para encerrar, então, queria dizer que, como o Moroni falou, né? Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então, todas as coisas que nós precisamos saber, não perguntar para as pessoas, mas sim perguntar a ele, que ele é nosso Pai. Ele sabe as nossas aflições e ele conhece o nosso coração. Agora, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para o Moroni. Moroni, nos explica como as pessoas da igreja servem missão. Peraí, eu não entendi a pergunta, pode repetir, Thiago? Como as pessoas da igreja servem a missão e por que ela é importante? Então, tu faz essa pergunta missão de tempo integral, no caso? Sim. Tá. Então, rapazes dignos, né, para os rapazes a missão é fundamento. Os rapazes de 18 a 25 anos e para as moças, a partir dos 19 anos em diante, elas têm a opção de escolher se querem ou não servir missão. Costumo dizer que os missionários, eles são os jovens que deixam suas famílias por um curto período de tempo para que outras pessoas possam saber que podem ficar juntos por toda a eternidade. A missão é algo completamente sagrado.
É algo incrível. É algo indescritível. Não temos como explicar. Não. Quando estamos no campo missionário, eu ainda não fui. É meu sonho. Provavelmente no fim desse ano eu esteja saindo do campo missionário. Mas eu posso ter certeza e testificar de que é a melhor maneira de sentir um pouco do que Cristo sentiu. Na missão, vamos poder sentir um pouco do que o Salvador sentiu por cada um de nós. E como eu disse, esse curto período de tempo que deixamos as coisas aqui e saímos para servir ao Senhor, não é nem comparado à eternidade de pessoas, da vida das pessoas. Né? Nós, na missão, não vamos ajudar a mudar simplesmente a vida das pessoas. É algo muito mais grandioso que isso. Nós vamos ajudar a mudar a eternidade das pessoas. Não tem lição de amor maior do que essa. Eu sei que isso é algo fundamental, é algo que mostra o amor que sentimos ao Salvador. Não há nenhuma maneira melhor de mostrarmos gratidão e amor a Ele do que servindo ao nosso próximo. Quando estamos a serviço de nosso próximo, estamos somente a serviço de nosso Deus. Eu estou muito grato por, desde a minha infância, ter me preparado para a missão e para esse sonho estar cada vez mais próximo. E não há nada que possamos fazer nesse mundo, né, que se compare ao que Cristo fez por nós. Então, é uma das maneiras de demonstrarmos a Ele a nossa total gratidão e amor por tudo que Ele não só fez, mas faz por nós. A sua expiação é infinita. A sua expiação não nos ajudou só naquela época, nos ajuda hoje e vai nos ajudar para sempre. Servir missão é a maneira de demonstrarmos ao Senhor que somos seus discípulos. Vamos a sentir na pele pelo menos um pouco do que Ele sentiu, porque o amamos, sempre o amamos. Para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de servir missão, o presidente Speaker W. Kimball disse que todo membro é um missionário. Então ajam como missionários. Preguem o evangelho em todas as horas, sempre. A melhor maneira de nós fazermos nosso testemunho crescer é quando nós o prestamos. O presidente Boyd Packer disse isso. Então, prestem seu testemunho para todas as pessoas. Proclamem o evangelho. Proclamem as boas novas de grande alegria para todas as pessoas. Não tenham vergonha de mostrar quem vocês são. Né? Como essa é a última pergunta, eu vou dizer que em toda a minha vida nunca tive vergonha de ser mormon. Não tive vergonha de dizer que eu era mormon. Tenho o maior orgulho disso. Não há nada, nada na minha vida que eu ame mais do que este evangelho. Nada. Eu amo este evangelho mais do que tudo. Eu amo o Salvador mais do que tudo. E eu sempre tive orgulho de dizer isso. Por isso quero servir missão. Para mostrar para as pessoas o quanto eu amo meu Salvador e o quanto ele faz a diferença na minha vida. E pode e fará a diferença na vida de todos vocês que quiserem conhecer a igreja, que quiserem colocar Cristo em primeiro lugar e fazer dele ter a vida de vocês. Acho isso que o Moroni nos compartilhou agora, eu acho que é fundamental para todas as pessoas que têm dúvida que sobre a nossa fé, sobre as nossas crenças. As pessoas também que querem conhecer mais sobre nossas crenças, temos as regras de fé, né, Moroni? Né? Não escutei. Temos as regras de fé. Sim. Ali contém tudo que nós se baseamos e tudo que nós acreditamos ser verdadeiro. Então,
acredito que essa tarde foi muito proveitosa para nós. Obrigado e até a próxima. Eu vou parar de gravar aqui, tá morando? Claro. Tá gravando. Morando. Oi. Eu vou te começar a fazer umas perguntas e tu me responde, pode ser? Pode? Tá. Vai lá a primeira pergunta. O que é um testemunho de que os mormons tanto falam a respeito? O que é um testemunho? É. Testemunho é uma expressão de sentimento, né? Testemunho é algo que nós sabemos se é verdade e algo que nós também sentimos se é verdade. Né? Algo que nós, como tu falou, que os mormons tanto comentam, algo que nós temos na nossa igreja, né? Que só temos na nossa igreja, é revelação. Né? É o nosso testemunho, todos os testemunhos que adquirimos são verdadeiros porque eles são testificados para nós através do Espírito Santo. Então, o Senhor nos mostra as respostas que precisamos. Então, eles vêm através de sentimentos e fazem com que tenhamos a certeza de que as coisas são verdade. Tá. A segunda pergunta. Tu me falou o que é um testemunho. Agora eu quero que tu me peça teu testemunho sobre para as pessoas que estão conhecendo a igreja. No que baseia o teu testemunho? No que se baseia? Me peça o teu testemunho. Bom, eu sei que essa igreja é verdadeira e eu não sei isso pelo que as pessoas falam para mim. Né? Eu nasci na igreja, né? Minha família já era batizada quando eu nasci, então desde criança eu sempre fui à igreja. Mas eu não sei que é verdadeira porque meus pais diziam isso para mim. Eu sei que é verdadeira porque eu obtive esse testemunho por mim mesmo. Então eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele nos ama. E que só na sua igreja, né, nós podemos ter o conhecimento das verdades reveladas a nós diretamente de Deus. Né? Nós não sabemos o que é certo, as coisas certas, o que o Senhor quer que façamos através de outras pessoas nos falando. Nós podemos saber através das palavras de Cristo, que estão presentes nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos e principalmente, né, no que o Senhor responde para nós. Eu sei que Ele ouve e responde todas as orações daquelas pessoas que oram com fé. Ele respondeu assim a minha, quando eu perguntei se esse evangelho era verdadeiro. Sei que Joseph Smith, sim, ele foi um profeta de Deus. E ele restaurou este evangelho da mesma maneira que Cristo estabeleceu quando esteve aqui. Que nós temos hoje em dia, né, a mesma base da organização da igreja que Cristo estabeleceu. Temos um profeta vivo, 12 apóstolos de autoridade de Deus. E isso vai estar conosco para o resto de nossas vidas. Eu sou muito grato por pertencer a esse evangelho, por todas as bênçãos que eu tenho adquirido por pertencer a ele. Sei que provações elas vêm, principalmente para as pessoas que são fiéis. Mas nunca devemos desanimar. Nunca estamos sozinhos. Cristo sempre vai estar ao nosso lado. Basta que busquemos e tenhamos fé nele. Sou muito grato por ele ter dado a vida dele por mim. E este ato tão grandioso faz com que todos nós possamos estar aqui hoje. Com que todos nós possamos um dia ressuscitar assim como ele ressuscitou. E possamos viver
junto com as famílias. Só neste Evangelho, só nesta igreja podemos viver para sempre ao lado de nossas famílias. O sacerdócio ele é real. Nós temos ele hoje. Temos o poder de Deus aqui. E homens dignos que possuem esse poder podem realizar milagres aqui na Terra, assim como Cristo realizou quando esteve aqui. E dessas coisas eu testifico e sei que isso é verdade, através do Espírito Santo que testificou para mim. É meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Moroni, assim, ó. Vai ter algumas perguntas que eu vou te fazer, tu vai pensar assim, bom, por que ele tá me perguntando isso? Mas isso foram perguntas que eu tirei do Mormon.org. Então, é para pegar o evangelho mesmo. Então, tu não te preocupa. Vamos para a terceira pergunta. Os Mormons, é verdade que os Mormons adoram a Joseph Smith? Como as Escrituras dizem, né, um dos mandamentos do Senhor é que não devemos ter outros deuses diante dele. Então, nós não adoramos Joseph Smith. Nós adoramos a Deus e unicamente a Deus. Mas temos a plena certeza de que Joseph Smith foi um profeta de Deus e será para toda a eternidade. Temos a certeza de que Joseph Smith restaurou esse evangelho, que aquele menino com 14 anos viu Deus e Jesus Cristo. E eles disseram para ele que ele estava sendo preparado para ser chamado como um profeta de Deus. E trazer a mesma organização da igreja que Cristo estabeleceu para os dias de hoje. E para estar aqui até os dias de hoje e para toda a eternidade. Então essa é a diferença. Amamos Joseph Smith, mas não o adoramos. Adoramos unicamente a Deus, mas temos total gratidão e amor a Joseph Smith por tudo que ele fez pelo estabelecimento da igreja aqui novamente, por a restauração desse evangelho. E temos esse conhecimento de que ele foi um homem tão grandioso que, com exceção de Jesus Cristo, foi o homem que mais fez o bem para toda a humanidade. Ninguém fez melhor, ninguém fez o bem mais do que Joseph Smith fez. Só Jesus Cristo. Então ele teve uma importância grandíssima para nós. Mas essa é a diferença. Não o adoramos porque adoramos só a Deus, mas amamos Joseph Smith e seremos eternamente gratos por ele ter dado a vida para este evangelho e por ele ter trazido ele de volta para cá. E por mesmo quando foi assassinado, quando foi morto, nunca ter deixado de dizer que sabia que essas coisas eram verdade e nunca teve vergonha de seu testemunho. Então, para mim, ele é um grande exemplo. Mas essa é a diferença. O amamos e somos eternamente gratos, mas adoramos só a Deus. Obrigado. Agora, Moroni, o que é fé para ti? Fé? O que é fé para ti? Eu costumo basear em 3 coisas diferentes. A fé. Eu acho que fé é dividida entre sentir, acreditar e agir. Então, se nós acreditarmos em algo e o Espírito Santo nos testificar, nós pudermos sentir isso e agirmos, estamos colocando nossa fé em prova. A fé é nós acreditarmos em coisas que não podemos ver, mas que sabemos ser verdadeiros. Uma escritura que está em Alma 32, 21 diz isso. Não vimos ao Senhor, mas sabemos perfeitamente que Ele existe, porque o sentimos. Mas, como eu disse, não basta acreditarmos e sentirmos as coisas, se não agirmos. A fé sem obras é morta. Então, se acreditarmos que vamos receber uma bênção, pedirmos ao Senhor essa bênção, devemos trabalhar para que possamos receber. Não adianta apenas esperarmos sentados e deixar tudo com o Senhor. Devemos dar o nosso melhor. Então, eu costumo basear nisso. E eu acho que
a fé mais a ação, ela é igual a milagres. Não há nada que nós não possamos conseguir se tivermos fé no Senhor e fazermos as coisas que Ele nos pede. Porque como tem uma escritura lá em Doutrina e Convênios 82:10 que diz que eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, se acreditarmos em algo e buscarmos o que precisamos, o Senhor está obrigado a nos dar essa bênção. Então, a fé é isso: agir, acreditar e sentir. Virado. Agora me diz, Moroni, nos explica um pouco como são as reuniões de adoração da igreja. Como visitantes podem frequentar a igreja, como eles podem sentir essa mesma coisa que nós membros sentimos. Tu pode repetir a tua pergunta? Como são as reuniões de adoração da igreja? São permitidos visitantes nas reuniões da igreja? Posso frequentar a igreja? Então, como pessoas de fora podem saber se descobrir a igreja, criar um impacto maior com Salvador? Então, nós respeitamos todas as outras religiões, respeitamos todas. Mas a placa da nossa igreja, né, que diz a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, sempre abaixo da placa fala os horários das reuniões e diz na placa que os visitantes são bem-vindos. Então, todas as pessoas são bem-vindas e convidadas a virem à igreja. A Igreja de Cristo, o nome já diz, a Igreja de Jesus Cristo. E Cristo sempre fez esse convite para todas as pessoas: vem e segue-me. Então, obviamente, todas as pessoas são bem-vindas. Cristo está chamando elas, para que elas possam vir e segui-lo. E perguntou como são as reuniões. Então, nossas reuniões são aos domingos e é dividido em várias classes, né? É separado, geralmente temos aulas para as crianças na primária, tem aulas para os rapazes, para as moças, para os membros, os homens, para as mulheres. A segunda aula geralmente junta um pouco mais as pessoas, né? Rapazes e moças têm aulas juntos, os homens e as mulheres têm aulas juntos. E às 11 horas, né, nós temos a reunião sacramental, que é algo que é sagrado para nós, né? É a parte mais sagrada do nosso domingo, porque ali, né, nós temos discursantes que vêm trazer mensagens edificantes para nós, né, vêm trazer coisas que precisamos ouvir, né, através de palavras de nossos líderes da igreja. Nós temos algo que é sagrado e a parte mais importante do nosso domingo, que é o sacramento. Naquele momento nós temos a oportunidade de lembrar um pouco sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando comemos o pão, estamos lembrando do corpo dele. Quando bebemos a água, estamos lembrando de seu sangue. É o melhor momento de nós lembrarmos de sua expiação e do sacrifício que ele fez por nós, para que possamos estar aqui. Então é um momento muito sagrado, né? Então nossas reuniões de adoração têm esse forte espírito, principalmente na reunião sacramental, onde nós temos a oportunidade de estar nos sentindo mais próximos do Salvador, de estar nos sentindo como se ele estivesse ali ao nosso lado, e lembrando e sendo gratos a ele pelo que ele fez por nós. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para os visitantes que ainda não conhecem a igreja, é que venham. Com certeza vocês serão muito bem-vindos, e o Senhor está esperando por vocês aqui, e eu prometo para vocês, na primeira vez que vocês irem à igreja, vocês vão sentir algo que nunca sentiram em toda a vida de vocês. Todas as pessoas que eu conheço, que frequentaram a igreja,
que foram à igreja pela primeira vez, todas elas disseram que sentiram algo diferente, algo que nunca haviam sentido outra vez antes. Então, nosso convite é esse: venham e conheçam, e vocês vão sentir algo muito forte. Vão sentir como se o Senhor estivesse ali, perto de vocês. Vocês vão sentir que realmente ali é a casa dele. Obrigado. A pergunta 6. Como saber se o mormonismo é verdadeiro? Então, como eu disse no meu testemunho, né, é algo que é o diferencial de nossa igreja para as outras religiões, é que nós não precisamos saber das coisas através de outras pessoas. Nós temos a oportunidade de saber que o mormonismo é verdadeiro por nós mesmos, através do Espírito. Então, orem a Deus. Né? Vocês que conhecerem o livro de Mormon, que virem o livro de Mormon pela primeira vez, leiam este livro e orem a Deus. Perguntem, simplesmente perguntem se este evangelho é verdadeiro, se essa igreja é verdadeira, se este livro é verdadeiro, se Joseph Smith foi um profeta de Deus. Perguntem a Deus. Vocês vão saber que é verdadeiro através de Deus mesmo, diretamente. Ele vai falar para vocês através do Espírito Santo. Então vocês não precisam saber disso por outras pessoas, só por Cristo mesmo. Ele vai testificar as verdades para vocês. Ele é a melhor pessoa para nós perguntar isso, né, Moroni? Com certeza. Agora a pergunta 7. Qual é o papel do marido e da mulher na família? Então, os pais, eles devem ter grandes exemplos para seus filhos. Né? Tem um dos mandamentos, né? É que nós devemos honrar pai e mãe para que nossos dias sejam prolongados na terra. Temos essa bênção se fizer isso. O Senhor, né, nos emprestou nossos pais terrenos aqui. Desde a preexistência, saberíamos quem seriam nossos pais terrenos. E eles vieram para cá para nos instruir e para nos guiar. Então, o papel de nossos pais é agir para nós assim como Cristo agiria, né? Nos dando exemplo para que possamos fazer sempre o bem, porque eles vieram para nos instruir no caminho do Senhor. Eles vieram para serem nossos maiores líderes e nossos melhores amigos aqui na Terra. Para encerrar, então, queria dizer que, como o Moroni falou, né? Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então, todas as coisas que nós precisamos saber, não perguntar para as pessoas, mas sim perguntar a ele, que ele é nosso Pai. Ele sabe as nossas aflições e ele conhece o nosso coração. Agora, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para o Moroni. Moroni, nos explica como as pessoas da igreja servem missão. Peraí, eu não entendi a pergunta, pode repetir, Thiago? Como as pessoas da igreja servem a missão e por que ela é importante? Então, tu faz essa pergunta missão de tempo integral, no caso? Sim. Tá. Então, rapazes dignos
né? Para os rapazes, a missão é fundamental. Os rapazes de 18 a 25 anos, e para as moças, a partir dos 19 anos em diante, elas têm a opção de escolher se querem ou não servir missão. Costumo dizer que os missionários, eles são os jovens que deixam suas famílias por um curto período de tempo para que outras pessoas possam saber que podem ficar juntos por toda a eternidade. A missão é algo completamente sagrado. É algo incrível. É algo indescritível. Não temos como explicar. Quando estamos no campo missionário, eu ainda não fui. É meu sonho. Provavelmente no fim desse ano eu esteja saindo do campo missionário. Mas eu posso ter certeza de justificar de que é a melhor maneira de sentir um pouco do que Cristo sentiu. Na missão, vamos poder sentir um pouco do que o Salvador sentiu por cada um de nós. E como eu disse, esse curto período de tempo que deixamos as coisas aqui e saímos para servir ao Senhor, não é nem comparado à eternidade de pessoas, da vida das pessoas. Né? Nós, na missão, não vamos ajudar a mudar simplesmente a vida das pessoas. É algo muito mais grandioso que isso. Nós vamos ajudar a mudar a eternidade das pessoas. Não tem lição de amor maior do que essa. Eu sei que isso é algo fundamental, é algo que mostra o amor que sentimos ao Salvador. Não há nenhuma maneira melhor de mostrarmos gratidão e amor a Ele do que servindo ao nosso próximo. Quando estamos a serviço de nosso próximo, estamos somente a serviço de nosso Deus. Fico muito grato por, desde minha infância, ter me preparado para a missão e para esse sonho estar cada vez mais próximo. E não há nada que possamos fazer nesse mundo, né, que se compare ao que Cristo fez por nós. Então, é uma das maneiras de demonstrarmos a Ele a nossa total gratidão e amor por tudo que Ele não só fez, mas faz por nós. A sua expiação é infinita. A sua expiação não nos ajudou só naquela época, nos ajuda hoje e vai nos ajudar para sempre. Servir missão é a maneira de demonstrarmos ao Senhor que somos seus discípulos. A sentir na pele pelo menos um pouco do que Ele sentiu, porque o amamos, sempre o amamos. Para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de servir missão, o presidente Spencer W. Kimball disse que todo membro é um missionário. Então ajam como missionários. Preguem o Evangelho em todas as horas, sempre. A melhor maneira de nós fazermos nosso testemunho crescer é quando nós o prestamos. O presidente Boyd Packer disse isso. Então, prestem seu testemunho para todas as pessoas. Proclamem o Evangelho. Proclamem as boas novas de grande alegria para todas as pessoas. Não tenham vergonha de mostrar quem vocês são. Né? Como essa é a última pergunta, eu vou dizer que em toda a minha vida nunca tive vergonha de ser mormon. Não tive vergonha de dizer que eu era mormon. Tenho o maior orgulho disso. Não há nada na minha vida que eu ame mais do que este Evangelho. Nada. Eu amo este Evangelho mais do que tudo. Eu amo o Salvador mais do que tudo. E eu sempre tive orgulho de dizer isso. Por isso quero servir missão. Para mostrar para as pessoas o quanto eu amo meu Salvador e o quanto ele faz a diferença na minha vida. E pode e fará a diferença na vida de todos vocês que quiserem conhecer a igreja, que quiserem colocar Cristo em primeiro lugar e fazer dele ter a vida de vocês. Acho isso que o Moroni nos compartilhou. Agora eu acho que é fundamental para todas as pessoas que têm dúvida que sobre a nossa fé, sobre as nossas crenças.
as pessoas também que querem conhecer mais sobre nossas crianças, temos as regras de fé, namorando, né? Não escutei. Temos as regras de fé. Sim, Ali contém tudo que nós se basamos e tudo que nós acreditamos ser verdadeiro. Então, acredito que essa tarde foi muito proveitosa para nós. Obrigado e até a próxima. Eu vou parar de gravar aqui, tá, Morando? claro.